Olá, eu sou o pastor Aristóteles, teu irmão, e nós estamos aqui no CEI Icaraí, Centro Evangelístico Internacional de Icaraí. E nós hoje estaremos na lição da Escola Bíblica Dominical número 4, que tem como título Deus é Triuno. E a nossa revista é essa daqui. Você já tem, né, essa revista. E nós estamos agora na lição número 4. Está aqui Jesus cumprindo a lei e sendo batizado. Está aqui com João Batista e o Espírito Santo sobre ele. Ok? Por quê? Eu estou mostrando aqui a foto da lição de hoje. Nós vamos falar da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Vamos orar para começar a nossa aula. Senhor nosso Deus, Pai Santo e maravilhoso, nós te louvamos, Pai, por este dia, pela tua graça em nossa vida. E te pedimos, Senhor, orienta-nos, ensina-nos, abre-se o nosso entendimento, o entendimento de cada aluno que hoje, Senhor, está ouvindo esta aula, está assistindo esta aula. Deus, seja tudo para louvor do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, dia 26 de janeiro de 2025, um domingo, aqui no Rio de Janeiro, muito calor, nós estamos aqui, querendo ser aquecidos pelo Espírito de Deus. A revista, ela tem como tema Em Defesa da Fé Cristã. Em defesa da fé cristã. E aqui embaixo nós temos o tema Combatendo as heresias, as antigas heresias. Há muita heresia ainda daquele tempo que atuam hoje, então, que se apresentam hoje em dia com nova aparência. E vamos aqui então falar sobre o Deus triuno ou Deus trino, como você preferir. As duas formas estão corretas. Texto áureo de hoje, você vai pegar a tua Bíblia, sempre que você quiser, você pode desligar um pouquinho, dar um pausa, pegar a tua Bíblia, porque é bom você ler a Bíblia também junto, e não apenas ouvir eu falar. Ok? Então, Mateus 28, versículo 19. Nós estaremos utilizando a Almeida Corrigida e Fiel. Esse Almeida é um modo carinhoso que nós nos referimos a João Ferreira de Almeida, que traduziu. E nesse momento aqui ele coloca Almeida Corrigida e Fiel. Existem muitas outras, né? Mas apenas para melhoria de entendimento. O significado é sempre o mesmo. Que diz assim, essa é a grande comissão. Portanto, ide. No original, e em indo, enquanto vocês estão indo, ensinai todas as nações. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque o Evangelho não é uma coisa em que você fique parado e as coisas vão acontecendo. Você vai se movimentando. É poder de Deus enquanto você se movimenta. Então, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, veja só, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele não coloca aqui batizando-as em nome do Pai, vírgula, do Filho, vírgula, do Espírito Santo. E, e. É Deus se apresentando de três formas, embora seja um. E quando nós falamos isso, fica assim um pouco
difícil de entender, pode dar margem a certas interpretações. E é isso que nós vamos ver nesta aula. Porque nós cremos num Deus, numa unidade tripartite, que vamos ver daqui a pouco. Verdade prática desta lição, você também vê na revista, ok? Desde a eternidade, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Então, estamos agora iniciando, e se você quiser vir aqui à nossa igreja, nós estamos aqui na rua Lemos Cunha, 577, em Icaraí. Você será muito bem recebido, você receberá uma revista, se você quiser assistir pessoalmente, nós temos seminário teológico, para que você possa aprender mais e mais, e você vai ser recebido como uma pessoa VIP, very important person, uma pessoa muito importante. Você vai receber uma Bíblia, uma revista como essa aqui. Nós vamos conversar um pouco contigo. Vai ser muito bom, se você quiser vir. A leitura bíblica em classe, ela está em Mateus, são duas partes de Mateus. Uma, a que vamos ler aqui, que foi o texto áureo. Vamos ver Mateus, capítulo 3, versículos 15 a 17. Então, dá aquele pausa, vai lá, pega a Bíblia, abre a Bíblia e continua. Onde nós vemos Mateus 3, versículos 15 a 17, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João Batista, o permitiu. Então, nesse momento aqui, Jesus estava naquela foto que eu mostrei a vocês aqui no início, de Jesus sendo batizado. João Batista diz: mas, poxa, Senhor, eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim? E ele diz: não, deixa por agora, porque assim nos convém a ele e a João Batista, que era primo em segundo grau, né, cumprir toda a justiça. Então ele, que é João Batista, o permitiu e batizou Jesus. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos, abriram os céus a João Batista, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, sobre Jesus. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Vemos aqui o Pai falando acerca do Filho. Este é o meu Filho amado. Nós vamos ver aqui algumas coisas acontecendo sobre essa questão da Trindade. Agora, Mateus, que inclui a leitura, o texto áureo, Mateus 28, não somente o versículo 19, mas 19 e 20, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa palavra é uma palavra de fortalecimento, de ânimo, que ele nos dá. Olha, não fiquem com medo. Me perseguiram, vão perseguir vocês também. O mundo em que nós entramos, através da Bíblia, é um mundo de perseguição, de lutas. Ele falou: no mundo tereis aflições. Não é assim, ó, agora eu me converti, a minha vida não vai acontecer mais nada. Talvez aí que vai acontecer mesmo, porque é a parte da cruz de Cristo que nós temos que levar. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e esses que estão convosco em todos os dias, até a consumação dos séculos.
O objetivo da lição é demonstrar, número um, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade, primeira coisa, né? Segundo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E três, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Vamos lá. Na nossa introdução, eu coloquei aqui assim, a Trindade. É possível que Deus seja ao mesmo tempo um? Ao mesmo tempo, é um e é três? A crença de um Deus único exista, que um Deus único exista eternamente em três pessoas, é conhecida como a doutrina da Trindade. Então, um Deus que existe eternamente na condição de três pessoas. É a doutrina da Trindade. E tem um importante papel na fé cristã. Na verdade, a doutrina da encarnação já pressupõe essa crença. Veja bem, não estamos falando aqui de reencarnação. Reencarnação, nós não cremos em reencarnação. Por exemplo, quando ele falou para o amigo dele, vem para fora, e a irmã dizia, Senhor, já está morto há 4 dias. O mesmo Lázaro é que veio para fora. Levantou e veio. Ele ressuscitou. É diferente. Ele não reencarnou. Essa condição de reencarnar, nós não encontramos condições de salvação nisso, em que eu morra e nasça, e morra e nasça para ser salvo. Porque se eu aceito isso, eu não aceito que Jesus morreu por mim. Eu não preciso morrer e nascer, até encontrar uma condição de santidade. Se fosse assim, o mundo estaria bem melhor, né? O mundo está sempre, as pessoas continuam fazendo coisas ruins, e quanto mais você sabe nos dias de hoje. Então, a doutrina da encarnação, Jesus encarnou, ele nasceu. Você pode até falar, desencarnou, morreu. Está certo, não está errado. Essa doutrina, essa crença de que ele encarnou, ou seja, que ele nasceu, já mostra que ele teve um corpo, como eu, como você, né? Essa última doutrina está no âmago da fé cristã, da doutrina da Trindade, e afirma que Jesus, como Deus, tornou-se um homem e que ele é, portanto, plenamente divino e plenamente humano. Ele, como Deus, ele deixou a sua glória, deixou tudo o que ele tinha e se colocou como servo no nosso meio. Ele se apresenta de uma maneira gloriosa, mas batalhando contra o pecado que nunca o dominou. Ele nunca pecou porque não nasceu com o pecado original, como nós vimos na lição passada. Então, ele é plenamente divino e plenamente humano. Estamos falando de uma trindade tripartite, que é um termo que deriva do latim tripartitus, tripartitus, do latim, que significa dividido em 3 partes. É um adjetivo utilizado para descrever algo que é composto por elementos ou partes distintas, uma só coisa que são composta aqui elementos ou partes distintas. Com essa parte de elementos, as pessoas entram, porque esse termo tripartite foi utilizado lá atrás, e nós hoje temos acontecendo a Trindade, e eles utilizam essa parte de elementos para sair
da verdade do que seja a Trindade, que são três partes distintas do mesmo Deus. O objetivo primeiro, então, nós vamos aqui agora iniciar, diz, objetivo primeiro, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Como é que a Bíblia apresenta? Tópico 1 desse primeiro objetivo: a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Então, a parte que nós falamos do judeu, ele crê em apenas um Deus. Aí coloca-se um Deus que pode que são três. Aí o judeu não aceita isso. Como pode? É somente um. Como é que pode ser três? Então vamos falar aqui sobre o monoteísmo também judaico-cristão. Como isso pode acontecer e como acontece. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, então você pode ver isso aí em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E alguém faz uma pergunta a Jesus sobre a lei. E Jesus responde em Marcos, capítulo 12, versículos 29, 32, que diz assim: a pessoa pergunta sobre como ele enxergava a lei, e Jesus responde. Jesus respondeu-lhe, capítulo 12, versículo 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é justamente o que está em Deuteronômio 6, capítulo 4, que todo judeu tinha que decorar até 10 anos de idade, 12 anos de idade, aliás, já decorava, tinha de cor e salteado os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele sabia isso. Não tinha versículos. Era mais difícil ainda, porque nós temos versículos hoje em dia para facilitar. Então ele diz exatamente isso. Está escrito, o primeiro mandamento de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ainda não começou o mandamento ainda. Agora ele começa o mandamento. Primeiro mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, veja só que coisa maravilhosa, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba, é o escrivão da época, ele escrevia a lei, disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e não há outro além dele. Por que que Jesus ele juntou as duas coisas? Porque lá no início da Bíblia, em Gênesis 1, versículo 26, a primeira parte do versículo 26, ele diz: e disse Deus. Ali já se apresenta a Trindade, sem mostrar como Trindade ainda. O termo é e disse Elohim. Elohim é o plural de Deus. Não é Deus no singular. Ali já se apresenta a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja só, ele fala: existe apenas um Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com a forma como você puder. Você precisa amar esse Deus. Agora ele faz o homem e diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança.
Ele diz, Jesus fala, o segundo mandamento, o mandamento que é igual a esse aí é: amarás, pois, amarás, portanto, ao teu semelhante, ao teu próximo, como a ti mesmo. Por quê? Porque o teu próximo, assim como Deus, que é um só, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus soprou sobre o homem do seu espírito. Então devemos nos amar uns aos outros. Porque Deus, a partícula do sopro de Deus, está em mim, está em você. Se devemos amar a Deus sobre todas as coisas, também devemos amar ao homem que ele criou e colocou nele, neste homem, do seu espírito. Devemos amar o homem de uma maneira como pudermos, a maneira como Deus nos consentir que possamos fazer. Precisamos amar o próximo. Por isso ele fala: semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. A mesma Bíblia, que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus, ela também ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso é um pouco difícil para o judeu ele aceitar isso. Porque o terceiro mandamento, que diz não pronunciar o seu santo nome em vão, é tão forte dentro deles que eles usam 72 formas diferentes de se dirigir a Deus sem dizer que é Deus. O Senhor que cura, o Senhor nossa bandeira, o Senhor que sara. Eles não falam o nome de Deus. Nós já falamos aqui sobre isso. Para o sacerdote, para o escriba, escrever a palavra Deus, o tetagrama Deus, 4 letrinhas hebraicas, ele parava, tomava banho, botava roupas novas e começava a escrever. Era muito difícil. Então, para eles entenderem e aceitarem um Deus trino, porque eles apenas viam o Pai. Embora o Filho e o Espírito Santo estivessem juntos desde a criação. Na criação já estavam juntos. Então, Filipenses 2:11, o nome Deus se aplica ao Pai sozinho, que diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o Pai é Deus. Aqui nós temos o Pai, Deus, e o Filho, Deus, os dois sendo aqui apresentados. Colossenses, agora sobre o Filho, 2, versículo 9, diz acerca do Filho: porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo, o Filho de Deus. E Atos 13, versículo 2. Tudo isso, Almeida, corrigido e fiel. Acerca do Espírito Santo, quando eles estavam adorando um monte de servos de Deus, buscando a presença do Senhor em uma vigília, o Espírito Santo diz: apartai-me a Paulo e a Barnabé, a Saulo, no caso ainda era Saulo, e a Barnabé, para a obra a qual lhes tenho preparado. Então, separe-me
Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Isso está em Atos 13, 2. Então temos aqui o Espírito Santo. Olha, a obra é minha, para a obra que os tenho chamado. Separai-me. E ali isso era o início da primeira viagem missionária de Paulo, tá? Aí ele começou a primeira viagem missionária dele. Então agora passamos para o tópico 2 desse primeiro objetivo, a evidência no Antigo Testamento. A evidência no Antigo Testamento. Vamos ver no Novo Testamento depois, agora no Antigo Testamento. Esta doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Então temos aqui, já vimos, Gênesis 1, 26a. Acabamos de ler sobre Elohim, e disse Deus, façamos o homem, pode falar, disse deuses, né? Mas é Deus no plural. E disse Elohim, separar-me, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A nossa. Gênesis 3, 22, de novo, vamos ver. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. É no plural. É como um de nós. Por quê? Porque havia soprado sobre este homem o seu espírito. O homem é como um de nós. Gênesis 11, 7 diz assim, e o Senhor disse, eia, é tipo assim, vamos lá, gente. O inglês diz go, go, go. Vamos. Né? Desçamos. Estamos falando aqui sobre a Torre de Babel. E confundamos, desçamos, plural, e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Isso daqui mostra a tendência do homem de tentar chegar a Deus por suas próprias forças. Eles fizeram uma torre que atingisse o céu. É o homem com suas próprias forças, conhecimentos, chegando a Deus sem Deus precisar ajudá-lo. Ele com capacidade de chegar lá. E Deus chega e fala, não, isso aí eu não vou consentir. Porque só existe uma forma de nós chegarmos aos céus. É através de Jesus Cristo, que nos resgatou pelo seu sangue. Ele, sim, é o caminho para ir aos céus. Ele é a vida. Ele é a palavra. Ele é a verdade. Ele, e não mais ninguém. É o Verbo que se encarnou e habitou entre nós. Estamos agora no objetivo ainda 1, mas no terceiro tópico, que diz, esse número 2, a evidência no Antigo Testamento, agora a evidência no Novo Testamento. É importante entender que a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Essa parte de três, como a tripartites, três elementos, né, não é bem empregada aí, mas você vê três pessoas distintas operando. Uma unidade tripartite, né, do latim tripartitus. A base bíblica da Trindade
salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão que está no texto áureo. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Já está ali. A grande comissão, ela contém a Trindade. Quando nós batizamos alguém, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós abençoamos com a bênção apostólica, é em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Sempre assim. Então, nós temos a unidade da igreja, por exemplo, 2 Coríntios 13, 13, é a bênção trinitária. A unidade da igreja é Efésios 4, versículos 4 a 6, na obra da salvação. E também, vamos falar muito sobre esse versículo aqui, 1 Pedro 1, versículo 2. Vamos comentar sobre esse versículo. Nós temos que correr um pouquinho, porque nós temos um tempo dessa aula. Tópico 1 do objetivo segundo. Então, 3 objetivos. Tópico 1 do segundo objetivo. Vamos falar sobre o unicismo. 1 João 1, verso 1. Procura, que diz aqui, são duas as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Unicismo e unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo hoje em dia. Nesta lição, vamos estudar apenas o unicismo, não o unitarismo, tá? Apenas o unicismo. Vamos ficar mais preso a essa parte do unicismo, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele. Desde sua origem no século III, o unicismo é conhecido como monarquismo, são nomes que eram dados acerca de monarca, monarquismo, modalismo, são patripacianismo, sabenialismo, são nomes que eram modismos, era como se fossem modismos aparecendo de uma coisa que todo mundo sabia que não existia, como se fosse isso. Porque só existe um Deus, estão criando coisa nova. É igual eu quando eu me converti, comprei a minha primeira Bíblia, né, com 14 anos de idade. E eu descobri que tinha um tal de Novo Testamento na Bíblia. Eu fiquei uma fera. Eu fiquei uma fera. Que negócio é esse? Que modismo é esse? Quem é que inventou? A Bíblia é uma só. Quer dizer, o judeu só pensa assim, eu não sou judeu. Embora no meu nome, Melo, vem do judeu. Minha família vem por aí também. Então, eu fiquei chateado. Eram modismos. E esses nomes aqui são coisas de modismo. Pô, só tem um Deus. Que negócio é esse de três? Então, essa unicismo não nega a deidade absoluta do Filho. Então, o unicismo, ele não nega. Olha só a coisa sutil como é. Ele não nega. E nem a do Espírito Santo. Mas negam a Trindade. Quer dizer, Deus é uma coisa, o Espírito Santo é um Deus, o Filho é um Deus é um Deus. Deus é o Deus. Então, eles não negam a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade. Não existe três em um só. Pois, isso no século III, tá? Que nasce o unicismo.
pois confundem as pessoas da Trindade. Eles confundem. A heresia consiste justamente em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. Ou seja, não é uma unidade tripartite, é uma só pessoa. Vamos falar assim, é talvez uma tentativa de convencer a população judaica a aceitar a realidade da Trindade. Ou seja, vamos ver assim, unicismo, é, Deus é um só, mas de repente eu estou precisando de um pai. Aí Deus é Deus Pai. Os outros dois, então não quero conhecer. Aí eu preciso, o meu coração está doendo, eu estou com uma dor muito grande na minha alma, eu preciso do Deus Espírito Santo. É outro, é outro. Separada de Deus é outra coisa. Preciso de um irmão, eu preciso de uma pessoa com quem eu possa conversar. Ah, Jesus é a pessoa certa. Ele nasceu, corpo como o meu, é mais fácil de conversar com ele. Eu vou conversar com Jesus agora. Então, o unicismo, ele separa, tá? Um outro é Deus, mas não são um só operando, cada um em sua função, vamos dizer assim. Nós cremos numa unidade tripartite. Aqui, ele coloca a Trindade como pessoas que sentam numa mesa, um aqui, outro aqui. São três pessoas. Não, não é uma unidade. Eles não aceitavam isso e já nasce o unicismo no século III. Não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas nega a Trindade. Que sejam um só, três em um. É uma tentativa, assim, de fazer o judeu aceitar. É um jeitinho, sabe? No século III, eles tentaram dar um jeitinho do judeu que não tinha se convertido a aceitar Deus dessa forma. A Trindade não existe, mas eu posso. Deus é um só, uma hora ele é um, uma hora ele é outro, uma hora ele é outro. Mas ele é um só. Porque está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Para ver se o judeu aceitava. É um jeitinho dado. Tá? Quem deu um jeitinho foi Abraão. Né? Abraão, ele deu um jeitinho. Deus falou: ó, você vai ter um filho. Já estava há um tempão, já há mais de 20 anos. Ele já velha, a esposa velha, e a mulher falou: ó, eu não consigo te dar filho. Ó, tem a Agar, a egípcia, ela é minha. Faz um filho nela. Tá? Faz um filho nela. O filho dela é meu, porque ela é minha. Ele tá certo. Tá a briga até hoje. Tentar dar um jeitinho para ajudar aquele que criou os céus e a terra. O que nós somos para fazer isso? Tentar ajudar Deus em quê? Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. É só isso que temos que fazer. E Ele, a seu tempo, vos exaltará. 1 Pedro, nós falamos sobre isso, que íamos falar sobre ele para não falar duas vezes. 1 Pedro 2, 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo nós, fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Isso aqui é Novo Testamento. Em santificação do Espírito. Espírito em maiúscula. Espírito Santo. Então, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo. 3. Aqui ele apresenta, quando ele faz a saudação, ele termina falando graça
e paz vos sejam multiplicadas. Aqui ele apresenta os três. Tá? Então, passamos agora para o tópico 2 desse segundo objetivo, a verdade bíblica. Vamos falar agora sobre a verdade bíblica. Salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Você já vê ali que tem uma coisa acontecendo. Ele diz assim, Mateus 3,16: portanto, ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Mateus 3,16. Ele fala sobre o Filho, sobre o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Porque Deus deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crer, ele possa ser salvo e tenha vida eterna. O Pai deu o Filho. O Pai, ele deu o sacrifício por nossas vidas. Então, não adianta eu tentar me sacrificar, eu fazer muitas coisas, andar de joelhos, sem amar o próximo. Passar dias em jejum, em orações intermináveis, sem amar o próximo. O amor de Deus é a essência de Deus, assim como o ódio é a essência de Satanás. Não estamos aqui colocando os dois juntos, sabe? Satanás é apenas criatura. Uma criatura que atua contra Deus. Mas ele não foi criado assim. Deus não criou. Ele criou Lúcifer, querubim perfeito, anjo de luz, mas que escolheu ir contra Deus. Então, João 8, versículo 16 a 18, diz assim: e na verdade, julgo, Jesus falando, julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas o Pai que me enviou também julga. Então vemos aqui dois. E na vossa lei, está falando aqui para o judeu, na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Testemunho de dois homens, quem? Duas pessoas, o pai e o filho. Isso aí é usado até hoje. Testemunho de uma pessoa só, no tribunal não serve. Tem que ser no mínimo duas pessoas. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Eu testifico de mim, e o Pai também testifica. As duas pessoas da Trindade. João 17, versos 3 e 4. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Isso Jesus orando ao Pai. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então o Pai deu uma obra ao Filho, e ele, por um momento, ele deixa o Pai e vem passar um tempo conosco. Essa é a parte em que ele chora, ele soa tanto, porque no dia seguinte, ele que era o tempo todo uma unidade, uma trindade, a coisa que não podia acontecer jamais, iria acontecer no dia seguinte. A trindade ia ser partida por um instante, por amor a nós, por 3 dias, por um momento. E por isso ele dizia, Pai, afasta de mim esse cálice. Não tem muito jeito. Ele conversando com o Pai, ele dizia, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade,
mas a tua vontade. No dia seguinte, quando ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? É porque ele estava com os nossos pecados naquele momento, não tendo feito nada errado, ele estava sobre a cruz. E um homem que está sobre a cruz, ele é maldito. E para que ele fosse maldito, os nossos pecados passam para ele. Já que ele nunca fez pecado algum, ele tem que ser maldito na cruz, os nossos pecados passam para ele. E nesse momento, cheio de pecado, ele diz: por que me abandonaste? Era este momento que ele não queria que acontecesse, que seria muito duro para ele. Ele queria que acontecesse, mas seria muito duro para ele. Tópico 3 do objetivo 2. O conceito do Deus trino e também uno. É três e é um. O conceito. Vamos ver esse conceito aqui. Este conceito acha-se somente na tradição, então esse é o tópico 3 do objetivo 2, não é isso? Acha-se somente na tradição judaico-cristã e não surgiu mediante a especulação dos sábios deste mundo, mas através da revelação outorgada passo a passo na palavra de Deus. Em todos os escritos dos apóstolos, a Trindade é implícita e tomada como certa. Efésios 1, versículo de 1 a 14. Não vamos ler porque é grande, mas 1 Pedro 1, 2, que acabamos de ler aqui atrás, vamos ler outra vez, eleitos segundo a presciência do Pai, em santificação no Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nós temos aqui Deus Pai, Deus Espírito, aspersão, santificação do Espírito, aspersão do sangue, as três coisas acontecendo aqui. Sempre apresentado. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre a Trindade, ela é colocada. Unicismo, objetivo 3 agora. Estamos agora no objetivo 3 da nossa lição. Unicismo, uma heresia antiga que atua hoje em dia, ou seja, na atualidade. No tópico 1 desse objetivo 3, está assim escrito assim, um subtemazinho, o problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas. De forma sutil e por meio de música, ensinam a respeito de um Deus diferente. Estes unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é mero jogo de palavras. Então, vamos retornar unicista. O unicista, ele não nega que Jesus seja Deus. A deidade completa de Jesus ou do Espírito Santo, mas um no seu cada qual. A Trindade não existia. É como eu falei, hoje eu preciso, Deus é um só. Ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus, não tem outro. Ah, tá bom, tá bom. Mas hoje eu preciso do Pai. Aí eu vou lá nele e falo com ele, papai, mas eu preciso de um irmão. Ah, Jesus, meu querido, quero falar contigo. O mesmo Deus vira agora o meu irmão. Ou preciso de uma cura das minhas mazelas ao Espírito Santo agora. Deus agora é o Espírito Santo. Então isso é unicismo. Não é três. E aqui vemos ele falando no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado. Este
Eu e este. São duas pessoas. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A Trindade continua existindo. Vai ser partida por um instante. O véu do templo vai rachar no meio, vai ter terremotos quando estiver na cruz. Coisas fantásticas estão acontecendo, porque, por amor a nós, ele se deu, por um momento, para se afastar um pouquinho do Pai. Mas foi coberto de glória. A passagem de João 17:3, João 17, versículo 3, mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas. E que esse conhecimento não é cognoscível, ou seja, passível de ser, pelo meu entendimento, entendível. Existe em Deuteronômio 29, versículo 29, um versículo que diz assim, que as coisas reveladas são, que Deus revela, são para nós e para nossos filhos, para que possamos cumprir as palavras da lei. E as coisas que não são reveladas são para o Senhor nosso Deus. Ponto. E Deus vai revelando, Deus não revelou a eles a Trindade, porque o Messias ainda viria. Eles não matariam o Messias. E o Messias precisava ser sacrificado, o Cordeiro de Deus, como Jesus fala, João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus. Esse aí é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eles entenderam mais ou menos que era um cordeiro que tinha que ser sacrificado. Mas se ele entendesse que ele era o Messias, eles não iam sacrificar o Senhor da glória. Mas chegará o dia em que ele retornará com as nuvens do céu. E Apocalipse diz que eles estão olhando para ele, batendo no peito, se lamentando pelos que eles fizeram. Mas nós devemos a eles a salvação pelo sacrifício de Jesus. Devemos a eles. O caminho passou por eles. Não a salvação a eles, mas o caminho passou por eles. Assim como a palavra de Deus, que estamos aqui estudando, passou por eles, pelo povo judeu. Então, diz em João 17:3, e a vida eterna é esta. Esta é a vida eterna. Que conheçam, ó Pai. Não está escrito aqui, Pai, é o que estou falando. A Ti, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então, aqui ele apresenta duas pessoas distintas, o Pai e o Filho, que estava presente na criação do mundo. Quando ele diz, Elohim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo já estavam ali. Tópico 2 do objetivo 3, que é o último objetivo, né? Estamos acabando nossa lição. Uma reflexão bíblica. Então eu vou ler aqui um pedacinho aqui. Negação ao unicismo, trinitarismo e triteísmo. Essa daqui é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Negamos o unicismo sabelianista. Sabelianista é porque quem criou isso aqui foi Sabélio. Sabélio no século III. Então negamos o unicismo sabelianista e moderno. Tanto o antigo, que é o de Sabélio, como o de hoje. Ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Negamos também o unitarismo,
Pois esta doutrina, o unitarismo, afirma que somente o Pai é Deus. Não, Deus é Deus. Agora, eles negam a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, é um só, então o restante não existe. Não estamos falando aqui de politeísmo, estamos falando sobre monoteísmo. Deus que se apresenta em uma unidade tripartite. Também negamos o triteísmo, ou seja, que existam três deuses separados, um Deus sentado aqui, outro Deus lá. Isso aí era uma ideia dos deuses pagãos da época, deuses gregos. Então, separados, ou seja, três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. Negamos que hajam três deuses, porque a Bíblia diz só tem um. Há um só Deus e que não há outro além dele. Marcos, capítulo 12, versículo 32. Há um só Deus e que não há outro além desse Deus. Todavia, 1 Coríntios 8, versículo 6, para nós há um só Deus. Continuamos a dizer, há um só Deus. Essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação. A doutrina monoteísta tem implicação para a salvação. 1 João 17, versículo 13 diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a declaração de fé das Assembleias de Deus, cuja revista nós estamos estudando, da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Como dissemos, se você quiser ver aqui, você vai receber uma revista como essa. E para terminar, oposição oficial. Unicismo, então o que é unicismo? Né? É aquele negócio. Quando eu preciso de Deus, do Pai, ele agora é Deus, não, ele agora é Filho, não, é Pai, o Filho orando ao Pai. Não tem um diferente do outro aqui. Nós temos o Filho orando ao Pai. Não é Deus que ora é Filho, ora é Pai, ora é Espírito Santo. Não. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O unicismo é condenado na Bíblia. Essa é a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem, desde o século III, quando nasceu, e rejeitado pelos principais, hoje em dia, pelos principais ramos do cristianismo. É rejeitado. O unicismo não é aceito, porque nós aceitamos sim, cremos na Santíssima Trindade. Pelos principais ramos do cristianismo e pela declaração de fé. Pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossa igreja. Então, nós temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas unicistas, que mostra que Jesus é um, brincando, falando, ele é um, é outro, Deus é outro, o Espírito Santo é outro, são coisas separadas, né? O unicista diz, é todo mundo junto, mas ou é uma hora é um, uma hora é outro, uma hora é outro. Não, não é assim. É Pai, é Filho e é Espírito Santo. E, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. São três pessoas. A Trindade. Conclusão,
A introdução do credo de Atanásio de Alexandria, século IV, era um padre, era um padre, século IV da nossa era, resume a doutrina da Trindade. Dois pontos. Todo aquele que quer ser salvo, isso é o que diz o credo de Atanásio de Alexandria, um servo de Deus. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã. A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em trindade. E trindade em unidade. Vou repetir: que adoremos um Deus em trindade, uma unidade tripartite. Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. É um aqui, outro ali, é uma trindade, uma unidade tripartite. A importância desse posicionamento, é isso que diz, então, Atanásio. A importância desse posicionamento de Atanásio contra o unicismo é evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus diferente, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Segundo Coríntios 2, versículo 1 a 14. Versículo 14, aliás, capítulo 11, versículo 14. Veja depois, estamos terminando, mas devemos destacar que não somos contra, veja só, nós não aceitamos a doutrina unicista, mas nós não somos contra os unicistas. Nós somos contra o unicismo, assim como nós não aceitamos, por exemplo, o comunismo, mas nós aceitamos o comunista, por exemplo, na parte política. O unicismo, que é uma doutrina desviante, desvia da fé, assim como com os unitaristas que separam a substância. O unicista, ele não separa a substância, o unitarista separa a substância. Três diferentes. Enquanto os unicistas confundem as pessoas, confundem, ora é um, ora é outro, ora é outro. Isso aqui, eu olho daqui assim, daqui a pouco eu estou vendo Deus, estou vendo agora o Filho, mas só que os outros dois não existem mais. Eu só vejo um, é Deus, os outros dois estão fora. Ah, estou vendo o Espírito Santo agora, vou conversar com o Espírito Santo, que estou precisando hoje, conversar muito com o Espírito Santo. Pai, o Filho está fora, porque eu estou falando com Deus, Espírito Santo. Os dois estão fora. Os três estão juntos. Os três é uma unidade tripartite. Embora eu possa orar ao Pai, eu possa conversar com o Espírito Santo, conversar com o Filho. O Filho diz, ora ao Pai. Tem gente que fica enrolado até hoje, não sabe se ora para o Filho, para o Pai, para o Espírito Santo. Jesus falou, quando fordes orar, direis assim, Pai nosso que estás no céu. As nossas orações são pelo Pai. E essas orações chegam ao Pai pelo sacrifício do Filho. E é atuada pela vida no Espírito Santo. Transformação de resposta de oração pelo Espírito Santo, dada pelo Pai. Então, não há como dissociar, colocar os três separados, como os unicistas fazem. Os unicistas confundem as pessoas, creem que num Deus distinto do que é apresentado na Bíblia. Então, nós estamos aqui terminando a nossa lição de hoje. Estamos estourando um pouco o tempo, mas esperamos vocês na próxima lição, lição número 5. Continuaremos a falar sobre em defesa da fé cristã, tá?
falando sobre essa parte de antigas heresias, antigas e novas heresias, porque as antigas heresias se apresentam hoje com uma nova roupagem. E nós estamos estudando justamente isso para que não caiamos em erros, em pregações, na hora de falarmos. Nós precisamos estar diante do Senhor, aprendendo a Sua palavra e estudando-a por aqueles que já estudaram, a quem Deus já revelou muita coisa e hoje estão ensinando para nós, para mim, para você, tá bom? Então, estamos aqui te aguardando, serão muito bem-vindos se quiserem vir aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti, Ele visite a tua vida, no teu serviço, no teu trabalho, na tua casa, na tua escola, faculdade, que o Senhor te visite e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre você, levante o seu rosto e te dê a paz, essa paz que excede a todo o entendimento. Até a próxima aula. Estamos aqui te aguardando.